Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Depois do tutorial passado explicando o funcionamento do TDA 2822, muitos seguidores me questionaram sobre o funcionamento do circuito em ponte, como esse circuito realmente dobra a tensão na carga. Então eu resolvi fazer esse vídeo para desvendar os segredos que envolvem o circuito em ponte. Um vídeo rápido, leve e rasteiro. Vamos lá? Claro que você tem que conhecer o circuito em ponte. Se não souber, sugiro dar uma olhadinha no tutorial passado. Está na descrição desse vídeo. Você também vai precisar das características do amplificador operacional como amplificador. Nesse caso, ele tem que ter uma resistência de realimentação. E para analisar, você deve usar o zero virtual. A diferença de potencial entre as entradas do operacional é zero. E as correntes nas entradas também são zero. Para a tensão, tudo se passa como se as entradas do operacional estivessem em curto-circuito. E para a corrente, tudo se passa como se estivessem completamente abertas. Esse é o circuito em ponte sugerido pelo fabricante do TDA 2822. A nossa missão é provar que a tensão sobre o alto-falante nesse circuito é o dobro da tensão se o circuito estivesse usando somente um amplificador. Vou redesenhar o circuito mostrando as resistências de realimentação. O valor exato da resistência não importa. O importante é que as duas resistências sejam iguais. Vou simplificar mais ainda o circuito, dando o nome de RF para a resistência de realimentação. Tudo isso para deixar a explicação mais fácil. Mas ainda não está bom. Se inverter o amplificador o 2, fica mais parecido com o amplificador operacional que estamos acostumados a ver. Agora vou analisar tentando provar que a tensão no alto-falante desse circuito é o dobro da tensão gerada pelo amplificador U1. Então, vou começar analisando pensando somente no amplificador U1. Esse é um circuito amplificador não inversor comum. A tensão na saída é igual à tensão de entrada, multiplicada por 1 mais a resistência de realimentação sobre a resistência de entrada. Aqui a resistência de entrada e a impedância do capacitor. Vou escrever XC. O valor entre os parênteses é o ganho do amplificador U1. Essa é a tensão no alto-falante se tivesse somente o amplificador U1. Agora vou analisar o circuito completo de uma forma bem prática. Tudo começa determinando a tensão no capacitor C1. Essa tensão é a chave para resolver esse circuito. Se você considerar o zero virtual, as entradas dos amplificadores estão em curto para a tensão. Então, a tensão de entrada está aplicada direto no capacitor C1. A tensão em C1 é exatamente igual à tensão de entrada, com polaridade e tudo mais. A tensão sobre o capacitor vai determinar a corrente no circuito. Como a corrente percorre o capacitor como uma impedância, então ela vai do positivo para o negativo da tensão sobre o capacitor. O sentido da corrente no ramo entre a saída do amplificador 1 e a saída do amplificador 2 é descendo. Vou chamar de corrente I. Conhecendo as correntes, é possível dizer a polaridade das tensões nas resistências de realimentação. É essa descrita na figura. Vou considerar a tensão na carga como positivo do lado do amplificador 1, como foi feito na análise só com o amplificador 1. Sabendo as polaridades das tensões, agora é só levantar a equação da malha. Por comodidade, vou fazer isso no sentido da corrente conhecida. O sentido anti-horário, agora é só levantar a equação. Menos a tensão na resistência de realimentação do amplificador 1, menos a tensão no capacitor, que a gente sabe é igual à tensão de entrada, menos a tensão na resistência de realimentação do amplificador 2, e mais a tensão na carga, o alto-falante. Isolando a tensão na carga, a tensão que queremos, somando as duas parcelas das tensões de realimentação. Estamos quase lá. Para resolver, precisamos a tensão sobre as resistências de realimentação VF. A corrente I pode ser determinada em cima do capacitor. É a tensão de entrada sobre a impedância do capacitor XC, simples lei de Ohm. A tensão nas resistências de realimentação é igual à corrente I vezes a resistência de realimentação. Olha a lei de Ohm aí novamente. Como eu já conheço a corrente, então a tensão na resistência de realimentação é igual à tensão de entrada sobre a impedância do capacitor multiplicado pela resistência de realimentação. Agora é só substituir na equação da tensão na carga, colocando em evidência a tensão de entrada. Chegamos na equação final do amplificador em ponte. A tensão sobre a carga é igual à tensão de entrada que multiplica 2 vezes a razão da resistência de realimentação sobre a impedância do capacitor mais 1.
Agora é só comparar as equações. A equação do circuito em ponte com a equação com um só amplificador. Veja na figura. A tensão de saída do circuito em ponte, bridge, deveria ser exatamente o dobro da tensão de saída do circuito só com um amplificador. Mas observe que não é exatamente o dobro. Aquele mais um está complicando. Mas, e sempre tem um mas, se a razão da resistência de realimentação dividida pela impedância do capacitor for muito maior do que 1, isso é, os ganhos dos amplificadores forem muito grandes, pronto, a mágica acontece. A tensão na saída do circuito em ponte é o dobro da tensão no circuito só com um amplificador. E tudo está comprovado, mas tivemos que fazer uma concessão. O ganho de cada amplificador tem que ser muito grande. Você viu nesse tutorial a comprovação de que o circuito em ponte dobra a tensão sobre a carga. Agora as águas vão rolar? Tá tudo bem explicadinho. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!